大家好，下午好，你们怎么样？好不好？喂，大家好，等等。Alô, alô. Agora sim. Acho que a configuração do microfone estava errada. Pessoal, próxima vez o default em português, tá? Não em chinês. Senão não vai dar certo. Ok. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela paciência. Me atrasei um pouquinho, mas prometo para vocês que vai ser muito bom. E prometo que vai ser em português, tá? Vai ter algumas palavrinhas em chinês. Espero que vocês consigam adaptar. Agora, a minha pergunta para o nosso amigo que está fazendo a tradução lá, eu não sei como que ele vai fazer a língua de sinais das palavras em chinês. Vai ser o desafio lá. Boa tarde, pessoal. Ok? Bom, primeiro, bem-vindos, obrigado. Novamente, obrigado pelo convite da Campus Party. É sempre um prazer e uma honra enorme. E ainda mais aqui na frente tem um grande colega, Dado, sempre um grande mestre. Daqui a pouco vocês vão acompanhar a palestra dele. E aqui a Campus, para mim, é um grande prazer, principalmente porque acompanhei bem no início da entrada da Campus Party no Brasil, dando palestra, organizando atividades. E nos últimos anos, meu filho, que tem 11 anos, também começou a vir, começou a acompanhar. Ele ainda não dormiu aqui, ainda não virou acampante, mas em breve espero que ele possa estar junto com vocês também, ok? Bom, meu nome é Yin Xie. Essa parte não tem como traduzir, está em chinês mesmo. Sou sócio da Chinovation, uma empresa que traz empresas chinesas para o Brasil, desenvolve negócios de empresas de tecnologia da China. Comecei minha carreira no startup de submarino, já tem um bom tempo, e sempre atuei no mercado de tecnologia, principalmente comércio eletrônico, e mais recentemente ajudando as empresas chinesas a entrarem. O meu primeiro grande case nessa área foi com a Xiaomi. Acredito, inclusive, que alguns de vocês são usuários. Fui um dos executivos que sempre... E o que é bom falar da Xiaomi, porque ela tem um produto de boa qualidade, né? Se eu falasse um produto ruim, aí ia tomar pedrada aqui em cima do palco. Mas eu fui um dos executivos que trouxe a Xiaomi lá atrás, em 2014. E foi aí que eu comecei a entender o mercado chinês. Entender por dentro, entender trabalhando numa empresa chinesa de tecnologia e entendendo com muito mais profundidade. Ok? Esse é meu tio, o Jack Ma. Quando a gente fala sobre China e quando a gente faz um Google na palavra China, normalmente as imagens que aparecem são essas daqui. Uma boa parte são imagens antigas, algumas são falsas, algumas vêm de origens totalmente desconhecidas. Mas essa é a China que a gente conhece. Estamos em 2023. Muitas dessas imagens ainda são as mais relevantes para a gente. E quando a gente fala de chineses, agora vocês me conhecem, não sei se vocês conhecem algum outro chinês, agora vocês conhecem o Yin, mas provavelmente esse deve ser o mais famoso aqui no Brasil. O Jack Chen. Jack Chen, grande ator, grande humorista, enfim, uma grande figura na Ásia como um todo. Ele foi garoto propaganda da Embraer por vários anos. Inclusive veio para o Brasil para buscar o próprio jatinho. E nos últimos anos a gente começou a ver o Jack de uma forma diferente. O Jack Chen da Shopee. Não só o Jack, né? A gente viu várias outras personalidades, mas a gente começou a se familiarizar com outros nomes também. Principalmente com o desse cara aqui. Não sei se vocês têm familiaridade, vocês já viram, mas provavelmente viram algum post com frases, com vídeos inspiracionais desse cara, que é o Jack Ma. Jack Ma, grande figura, fundador do grupo Alibaba. Inclusive é interessante, já dando alguns insights, o Jack foi um dos 18 fundadores. Foram 18 pessoas que criaram o grupo Alibaba, mas ele é a figura mais proeminente. Vários desses 18 já saíram, uma boa parte, inclusive, ao longo desses anos todos, mas muitos continuam como CEOs, como líderes de unidades de negócio. Mas o que eu costumo brincar é que o Jack, apesar do domínio todo no setor de comércio eletrônico, de tecnologia na China, ele foi o cara só até 2020. Ele foi substituído, de certa forma, por esse outro rapaz, Colin Huang. Colin, fundador de uma empresa chamada Pinduoduo. Durante o período da pandemia, principalmente o período auge da pandemia, a fortuna pessoal dele ultrapassou do Jack Ma. E a quantidade de usuários ativos da empresa dele também ultrapassou
o do Grupo Alibaba, atingindo quase 1 bilhão de pessoas. Quando a gente fala das nossas bases de usuários, a minha empresa, poxa, tenho alguns milhares, dezenas de milhares, milhões, esse cara tem quase 1 bilhão de pessoas como clientes. Obviamente, o Jack ainda é a grande figura. Eu trago esse cara como exemplo da dinâmica da velocidade no mercado chinês. A empresa dele foi criada há 7 anos. Em 7 anos, ele conseguiu se transformar no terceiro maior e-commerce chinês. É como se eu tivesse chegado para o Dado 7 anos atrás e falasse, Dado, vou criar uma empresa de comércio eletrônico. 7 anos depois, você só menor do que o Mercado Livre. É isso que esse cara fez. E é essa situação que eu quero trazer para vocês e para vocês entenderem um pouquinho melhor. Estados Unidos, obviamente, ainda é a grande referência nossa quando a gente pensa em inovação, tecnologia, etc, etc. Não só Estados Unidos, Europa Ocidental de uma forma geral, Japão, Coreia até certa medida. Mas outras empresas e iniciativas e negócios chineses já mostram o quanto esse domínio não é mais total. E pelo contrário, em várias áreas, a gente tem uma posição até superior da China e de empresas chinesas. Esse talvez seja um dos grandes nomes. Se eu perguntar para vocês, provavelmente uma boa parte não necessariamente faz os vídeos, mas já assistiu em algum momento. O TikTok é conhecido como aplicativo das dancinhas, ainda conhecido. Mas se a gente vê com profundidade e o mercado chinês posiciona dessa forma, o TikTok é atualmente a empresa de inteligência artificial mais valiosa do mundo. Eles entregam os vídeos de acordo com a sua preferência, de acordo com o histórico, de acordo com o uso, enfim, com vários critérios para que cada vez que você olhe e assista, fique mais fiel, fique mais viciado nesse negócio. E não só vídeo, games, e-commerce, todas as coisas podem ser recomendadas por esse mecanismo de sugestão. Por isso que ele é uma empresa de inteligência artificial. Eu fico feliz de falar sobre essa próxima empresa, porque certamente eu não preciso explicar muito o que é esse negócio. Quando eu vou para empresas, grandes corporações, dar palestra, eu preciso falar o que é o League of Legends, o que é o Fortnite, etc, etc. Mas o que talvez vocês não saibam é sobre a empresa que está por trás disso. Chama-se Tencent. A Tencent é uma das outras grandes empresas chinesas, já há vários anos, o maior faturamento em jogos do mundo. Mais do que Sony, com seus jogos, Apple, Microsoft, etc, etc. E esse é um dos grandes nomes que já estão no Brasil. Inclusive, esse ano, eles lançaram alguns importantes jogos. Outra empresa super relevante, de origem chinesa, e agora, nos últimos 3, 4 meses, está no olho do furacão dessa história toda da discussão sobre os impostos, etc. E até 2 anos atrás, o AliExpress basicamente não tinha presença. Então, as pessoas compravam sem necessariamente ter contato nenhum com alguém, inclusive não tinha nenhum CNPJ. Então, essas empresas todas formam um grupo enorme de empresas chinesas de tecnologia e de grandes inovações que estão presentes no Brasil e no Ocidente de uma forma geral. E aí, a gente pegando um pouquinho da linha do tempo, nessa relação bilateral Brasil-China, a gente vai ver como isso evoluiu desde o início. Então, década de 80 e 90, muita produtos manufaturados. Então, aqueles produtos chineses que a gente compra em qualquer lugar. Depois, a gente começou a encaminhar para as commodities, a ponto do Brasil se tornar, aliás, da China se tornar o grande parceiro comercial do Brasil. A China é o maior destino de exportação de todos os mundos. E, mais recentemente, e nas últimas 2 décadas, a gente começa a ver outros fenômenos de investimentos chineses, começando a vir também, investimentos principalmente em infraestrutura. Então, se você olhar no seu dia a dia, principalmente quem mora nas grandes capitais, provavelmente 1/4 ou 1/3 das vezes que você acende uma luz na sua casa, vem de uma empresa com capital chinês. Quando você abre a torneira, quando você faz uma ligação telefônica, principalmente no celular, você usa seu telefone, não só o aparelho, mas o serviço de telefonia, ele passa por infraestrutura construída por empresas chinesas. E o que é mais interessante, a partir de 2010 para cá, a gente começa a ver o fenômeno muito voltado para o consumo. Se até esse período todos os negócios eram muito
voltados para empresas de infraestrutura, que talvez nós, como consumidores, a gente não tinha contato direto, a partir de 2010 a gente consegue começar a tangibilizar as marcas chinesas. A gente começa a precisar se familiarizar com esses nomes. Eu até lembro na época do lançamento da Xiaomi, e eu sei que muitos de vocês chamam Xiaomi, enfim. Uma das coisas que a gente fez, a primeira campanha foi ir para o Starbucks e falar Xiaomi para o cara escrever no copo. E cada vez que a gente ia, era uma coisa diferente. E não só a Xiaomi, obviamente, uma série de outras empresas. Isso faz parte do processo que a gente está vivendo atualmente das empresas chinesas, das marcas. Marcas, tecnologia e principalmente isso que talvez seja mais relevante para vocês perceberem, os modelos e estratégias de empresas chinesas. Porque isso não é tangível, isso você não enxerga. E você vivencia, isso você faz negócios e várias outras coisas. Colocando e dando nomes aos bois, cada uma dessas fases tem representantes super relevantes, principalmente na área de tecnologia, começando lá de infraestrutura, que eu comecei com vocês, a Huawei, que certamente muitos de vocês já ouviram, principalmente no noticiário, até chegar nessa fase mais atual, entre vários nomes. Quem já usou computador desktop, deve se lembrar da Baidu, que você instalava aquele negócio e dificilmente conseguia desinstalar. Às vezes tinha que reformatar o computador. Enfim, tem uma brincadeira que a Baidu chegou a ter um fundo de investimentos aqui para virar sócio das empresas. E aí os empreendedores falaram, é melhor a gente não pegar dinheiro deles, que eles nunca mais vão sair do nosso negócio. E mais recentemente esses outros nomes, Xiaomi, DJI, certamente vocês conhecem, o grande fabricante de drone. 60% dos drones fabricados no mundo vêm da DJI. E outras marcas mais recentemente, até chegar nesse período que a gente está vivendo de comércio eletrônico. E o que é mais interessante em e-commerce? Produtos, conteúdo, canais de vendas. Você percebe que está se construindo todo um ecossistema para que as coisas cheguem na sua casa, na sua empresa, o dinheiro saia do seu bolso, o aplicativo chegue no seu celular. Um grande ecossistema, não é necessariamente pensado, mas tudo que existe no mercado chinês consegue vir e agora está sendo viabilizado pelos e-commerce. Okay? E quando a gente olha do ponto de vista de investimento, também a presença chinesa já é super relevante e, de novo, a gente não necessariamente tem a visão tão completa da presença. Mas grandes startups, algumas empresas já de capital aberto, outras empresas que, inclusive, já quebraram. Eu tinha até o ano passado aqui o slide com a Yellow, aquela de bicicleta, que foi investida também. Então, são grandes nomes com investidores. Então, vocês vão percebendo tendências, empresas, investidores chineses presentes no Brasil de uma forma ou de outra. Vamos lá. Acho que estou... Ok. Eu vou trazer agora para vocês alguns fatores. O que permite, quais são os panos de fundo dessas inovações como um todo. E eu gosto de começar com essa foto aqui. Ela é pré-pandemia. Dificilmente, aliás, antes e principalmente durante a pandemia, a gente não imaginava que isso fosse se repetir. São dois aglomerados, uma feira de empregos e outro um vestibular. Eu digo que o chinês ele nasce competindo. Ele cresce na escola, nas suas famílias, vai para o mercado de trabalho, cria empresas competindo o tempo todo. Nós, brasileiros, agora com os últimos censos, precisamos competir diariamente com 230 milhões de pessoas. Os americanos, 300 e poucos milhões, japoneses. Os chineses acordam diariamente competindo com 1,4 bilhão de pessoas. Você não precisa fazer nada, você acorda e já tem alguém querendo ser melhor que você, tomar seu emprego, tomar seu negócio. Então, se você não for minimamente bom, ou se você não fizer nada, você está lascado. Então, qualquer negócio, qualquer modelo de negócio, qualquer setor tem milhares de empresas. Milhares de empresas, às vezes, na sua cidade, na sua província, sem falar no país todo. Esse é o nível de competitividade que leva os chineses a trabalhar num ritmo que não necessariamente é saudável, não é necessariamente sustentável, mas é a rotina deles, que é o que a gente chama de 996. 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, 6 dias por semana. Isso é o que você está competindo. Contra o que você está competindo diariamente. E contra uma base, contra uma população com um nível de educação muito alto, principalmente nos cursos ligados à ciência e tecnologia, estatística,
matemática, etc. Que são os cursos que depois vão gerar as pessoas que vão fazer as startups, ser um programador, ser um empreendedor, etc. Calcado em cima de uma população também que tem uma adesão à tecnologia. Vamos voltar aqui. Adesão à tecnologia muito rápida. Deixa eu só voltar um slide aqui. Acho que aqui está um pouquinho, né? Ok. Esse slide aqui, inclusive vocês vão reparar que muitas das informações estatísticas que eu estou trazendo para vocês já são mais antigas. E até faço a questão de mostrar, porque não é um fenômeno pandemia, não é um fenômeno pós-pandemia. Isso aqui é uma informação de 2017. É a penetração no mercado que cada uma dessas empresas chinesas conseguiram no mercado doméstico versus as empresas americanas. Vocês podem ver o nível de penetração e aceitação de tecnologia e a velocidade de crescimento das empresas. Os unicórnios, que são aquelas startups que valem mais de $1 bilhão, empresas de capital fechado que não foram para a bolsa ainda, o tempo para que as chinesas alcançassem esse status é quase a metade do tempo das empresas americanas. Então vocês podem ver disciplina de trabalho, competição, educação, pressão, velocidade de adoção dos usuários, crescimento das empresas com um ambiente, com uma população de classe média que é maior do que a população da maior parte do mundo, dependendo do número, do indicador que você pega. São 300 a 400 milhões de pessoas na classe média chinesa. E que certamente foi um dos pilares de sustentação durante o período da pandemia. Com uma característica que talvez nos aproxime muito, que é o que a gente chama de salto de tecnologia, Technology Leapfrog. Ao invés de você ir para a próxima inovação, você salta e ir para uma posterior. E aí vou dar uns exemplos para ficar bem tangível isso. A maior parte de nós, que está nessa nossa bolha, inclusive um evento relacionado à tecnologia, quando vocês começaram a usar a internet lá atrás, provavelmente tiveram acesso a computador desktop. Ou na escola, ou em casa, ou no trabalho. Só que mais de 90% da nossa população usou a internet direto no celular. Poucas pessoas, inclusive, têm um costume diário de usar o computador, a não ser que seja num ambiente de trabalho. Na China aconteceu a mesma coisa. Na China, mais de 95% dos usuários de internet não são o que a gente chama de mobile first. Ou seja, usa primeiro mobile e depois computador. Eles são mobile only. Só usam o celular. E aí você pode pensar e chegar à conclusão bem óbvia, por que eu preciso ter um site que seja adaptado para computador? Eu só preciso ter um aplicativo que funcione bem. Aconteceu a mesma coisa no varejo, então os chineses não tinham muito costume de comprar no varejo tradicional no final da década de 90, início dos anos 2000, saltaram direto para o e-commerce, numa escala gigantesca, serviços financeiros, bancários, etc, etc. E é um fenômeno muito parecido com o que vem acontecendo no Brasil. Isso tudo suportado por uma quantidade enorme de capital, ou seja, dinheiro investindo em inovação, em tecnologia, assim como vem acontecendo nos últimos 3 anos aqui no Brasil. E num ciclo que a gente chama de virtuoso. Um ciclo onde as empresas vão abrindo capital e depois o dinheiro volta para ser reinvestido em novos negócios. E esse é o ciclo que a gente está vivendo também, de uma forma ou de outra. E aí a pergunta que todo mundo gosta de fazer é, os chineses inovam, de fato? Eu gosto de abrir essa parte falando sobre as grandes invenções da China. Algumas das grandes, pólvora, papel, imprensa, bússola e uma série de outras coisas. Algumas são questionáveis, a gente fala sobre o macarrão, sobre sorvete. Eu quero dar um insight bem interessante. Não sei se vocês sabem, os chineses foram os primeiros a jogar um negócio parecido com futebol. Alguém já viu isso? Se vocês forem no site da FIFA, tá lá. Só que eles pararam de treinar, tanto que a China é um dos países já de uma segunda, terceira divisão mundial, pararam de jogar porque era com a cabeça dos inimigos, ou seja, não podia continuar com essa modalidade tradicional. Mas quando a gente pensa na atualidade sobre o mercado chinês, o que a gente começa a entender sobre inovação, sobre invenções? E principalmente um modelo mental,
que acho que aqui seja uma das coisas mais relevantes. Como que eles olham inovação? Quando a gente fala de inovação no Ocidente, a gente sempre fala quase como uma expressão única, inovação tecnológica. Parece que tem que estar casada, parece que tem que estar junto. Isso funciona para mercados com uma grande disponibilidade de capital, com população de alta renda. E aqui eu pego o exemplo dos celulares, principalmente meio de pagamento. Então, você pega Estados Unidos, Europa Ocidental, foram criar o Mobile Payment. Mobile Payment, todo mundo com um iPhone de última geração, Android topo de linha, NFC, nada mais óbvio do que isso. Quando vem para países emergentes de baixa renda, isso é totalmente inacessível. E o que aconteceu? Isso se reproduziu no mercado brasileiro. O pagamento via celular, QR Code. QR Code é uma tecnologia, e o Dado está aqui para lembrar bem, porque a gente viveu uma onda de QR Code lá na década de 90, né, Dado? Início dos anos 2000. QR Code foi inventado pela indústria automotiva japonesa há 20 anos atrás, pelo menos. E foi adotada para ganhar escala no meio de pagamento. Esse senhor aqui é um mendigo chinês, de uma rua qualquer, lá das cidades deles, que foi bancarizado por mobile payment sem necessariamente ter um celular. Ele tem um QR Code. Ele tem dinheiro por trás disso. E a visão do chinês é exatamente, vou desenvolver, vou criar, vou inovar, mas ele tem que ser escalável para 1 bilhão de pessoas. Nada melhor para ganhar escala do que um papel impresso, certamente. Trazendo exemplo de um outro segmento, que talvez seja um dos grandes destaques da atualidade. Aliás, o Elon Musk anunciou o X, né, essa semana, então ele voltou de novo para os trends do Trend News. Tesla, carros elétricos. Carro elétrico da Tesla, mesmo na China, custa 30 mil dólares. É o carro que todo mundo quer. É o grande objeto de desejo. Só que não é a marca que vai popularizar os carros. Ela popularizou o conceito. Mas quantos de nós vai conseguir comprar? E o que o mercado chinês começou a mostrar como opção? Carros elétricos de baixíssimo custo. Carros elétricos de curto alcance, curta distância. Que marca que é essa daqui? Realmente não importa. Essa aqui é uma marca qualquer, dentro de um ecossistema chinês de carros elétricos de baixo custo, no noroeste da China. São mais de 200 fábricas naquela região, que criou-se um hub de inovação, que literalmente você pode ir para a internet, baixar um projeto, um open source de carro, um carro elétrico, e para aquele hub, que eu vou fazer uma analogia meio capenga, eu vou lá na Santa Efigênia, compro todas as peças, vou para minha garagem e monto o carro. É isso. Obviamente os carros têm a sua limitação técnica, têm a sua limitação de qualidade, mas é o carro que vai atender essa senhora aqui. É o carro de $1.000, 2.000, 5.000 dólares, mas essa senhora aqui precisa só levar o filho para a escola, é um tuk-tuk, levar o filho para a escola, ir fazer compras, ir para o trabalho diariamente, não precisa necessariamente ir para a estrada, muito menos dirigir a mais do que 100 km por hora. Ela tem um carro tão elétrico quanto um Tesla, quem tem um Tesla. E esse é o carro que serve para essa realidade e para a nossa realidade. Totalmente diferente dessa visão. E vocês vão perceber que isso já vem acontecendo há muitos anos. O mercado chinês, lá, de novo trazendo uma estatística mais antiga, 2017, já era o segundo país com maior penetração do digital no mundo. Sendo, já desde aquela época, a segunda maior economia, segundo o maior PIB. Versus os Estados Unidos nessa posição, e o Brasil não estava tão mal. Quase 7% do PIB chinês vindo de empresas de tecnologia. Isso é um número brutal. Indo um pouquinho mais para o setor da minha atuação, antes da pandemia, basicamente 1/4 das transações no varejo, das compras que as pessoas, os consumidores faziam, eram via internet. E a China era responsável por mais de 60% do e-commerce global. Durante o período da pandemia, o que aconteceu? Esse número ultrapassou 50%. Mais da metade das compras dos chineses eram via internet. E o que é interessante, esse número é bastante discutível, porque cada vez é mais difícil saber o que é e-commerce. Você entrou num supermercado físico, você fez uma compra no Totem,
e recebeu e retirou lá. Isso é e-commerce? Isso é uma compra digital, uma transação online. Então, esses números começam a ficar cada vez mais difíceis. Mas fato é que essa é uma realidade e que surgiu muito em função dessa empresa aqui, do Grupo Alibaba. Grupo Alibaba, normalmente, a gente exemplifica de uma forma mais simples, como se fosse a Amazon da China. E, na verdade, nada mais distante dessa realidade. E talvez alguns de vocês lembrem, quando a Amazon entrou no Brasil, e quando ela entra em qualquer um dos mercados, a gente diz que ela entra com o pé na porta, competindo para ser o número 1 rapidamente. No Brasil, na época, Pão de Açúcar, Renner, todas as empresas de capital aberto sofreram com desvalorização das suas ações. Na China, quando o Alibaba entra em qualquer setor, as empresas daquele mercado entendem que tem um grande player que vai ajudá-los a digitalizar. E aí essa é a comparação que eu faço, do império versus um ecossistema. Então, um império que entra para destruir o mercado, para tomar para si. Um ecossistema que ajuda a incentivar todo mundo. Inclusive, fazia muito tempo que eu não tinha visto, mas semana passada eu vi de novo um vídeo do Jack Ma falando exatamente isso, usando exatamente essas palavras. E como que isso traduz em realidade? Nesses números aqui, números do e-commerce de 2020, as dimensões do volume de vendas do Alibaba versus da Amazon. Volume de vendas não é faturamento, ok? Principalmente pelo modelo de negócios que essas empresas têm. Eu ajudo um terceiro a vender. Esse volume de vendas é do vendedor, não é meu. O meu faturamento é a comissão que eu estou ganhando, ok? De uma forma mais simplista isso. E vocês lembram daquele nosso amigo, do Colin Huang, que eu falei logo no início? O dele é Pinduoduo, número 3. Ou seja, 7 anos, aquele carinha lá está faturando, ou está movimentando quase como a nossa grande referência, a empresa do Jeff Bezos. Então a gente sempre olha muito para o Ocidente, para os Estados Unidos, sem enxergar profundamente o que vem acontecendo em outros mercados. E principalmente por causa desse modelo que foi construído ao longo do tempo, que a gente chama de ecossistema. Ecossistema na China é diferente do que a gente chama de ecossistema no Ocidente, principalmente em inovação. E acho que aqui, de novo, a gente está num ambiente que ele se insere no ecossistema de tecnologia e inovação no Brasil. Um grande evento, vocês são parte do ecossistema de uma forma ou de outra. Então, são pessoas, entidades, organizações que estão dentro de um mercado, de um segmento, de uma classificação. Ecossistema chinês é uma organização empresarial. Essas empresas estão conectadas tanto tecnicamente quanto por uma questão estratégica ou parceria de negócios. Aqui não importa muito o que são esses nomes. O que importa, talvez, seja essa comparação que eu fiz aqui embaixo. O Alibaba, se fosse uma empresa brasileira, ela seria a soma dessas empresas todas. Aliás, muito mais do que isso. São dezenas e dezenas de empresas conectadas. Então, seria a soma dos e-commerce, de supermercado, de meio de pagamento, de blog, de conteúdo, até de clube de futebol, que, inclusive, na verdade, depois da última crise, o Alibaba vendeu, mas eles eram sócios do clube onde o Filipão foi técnico por muitos anos. Eles são donos de empresas ou acionistas de empresas de carros autônomos, carros elétricos, hotéis conectados, etc, 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 etc. O que significa isso na prática, pessoal? Obviamente, primeira coisa, estou deixando o Jack Ma mais rico. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa que eu acabei de falar. As empresas estão conectadas por parcerias e tecnicamente, com o conceito de login único e com o conceito de carteira eletrônica. Acho que agora que a gente está nesse movimento de mobile payment, vocês vão entender um pouco melhor o que significa isso. PayPal, PicPay, quantos de vocês têm essa carteira e utiliza em vários lugares? Imagina se essa empresa, se o PicPay, o PayPal, fosse dono do supermercado, fosse também dono do restaurante, fosse dono de tudo. Eles saberiam tão bem sobre cada um de vocês quanto você mesmo, que é o que a gente fala sobre o Jack Ma. O Jack na China, ele sabe melhor o tamanho da roupa de cada um dos chineses do que eles mesmos. Porque ele sabe não só o que você declara, mas os seus comportamentos na internet
no carro quando você se movimenta, o filme que você assiste, o momento que você pausou naquela série, que você achou que fosse legal, mas você detestou. Cada uma dessas informações são coletadas para formar um grande ecossistema. O outro grande ecossistema é Tencent, que eu já falei para vocês, que é uma das grandes empresas de tecnologia da China, com parceria com investimento na área de games, mas principalmente no negócio que chama-se WeChat. Não sei quantos de vocês já tiveram contato com o WeChat. A brincadeira sempre é, WeChat é o que o Mark Zuckerberg gostaria que o WhatsApp fosse, que é o que a gente chama de super aplicativo, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, nessa semana, e é tão legal estar falando sobre isso, que o Elon Musk acabou de renomear o Twitter como X, como X, com a visão de um super app. Ou seja, um aplicativo onde você pode fazer literalmente tudo. Pode pagar, pode comprar, pode ler, pode ouvir música, pode jogar, pode pedir, pode entrar em cartório. E aí eu sempre trago esse exemplo porque é bem evidente do nível que pode chegar. Pode dar entrada em casamento. E aí o dado, não sei se você já ouviu essa piada que eu fiz. Você dá entrada no casamento no botão verde e no botão vermelho do lado é divórcio. E chegou num nível, pessoal, isso é realidade, que ficou tão fácil pedir divórcio na China que algumas prefeituras começaram a pedir um tempo de carência, vamos chamar. Pessoal, não vou te dar isso, porque apertar um botão sendo no auge da briga, apertar o botão é muito fácil. Isso é a facilidade e a conveniência do dia a dia trazido por um super app. Ele só não é tão utilizado para jogos, porque os jogos demandam muito processamento, imagem, etc, etc. Então, fiquem muito de olho nisso tudo que está acontecendo nesse momento, nessas empresas todas que estão fazendo exatamente no mesmo modelo. E o que aconteceu no mercado chinês nesse período todo? Criou-se dois grandes monstros. E aí, eu trago todo esse pano de fundo para explicar para vocês, e não necessariamente isso é positivo, essa é a realidade. Duas grandes empresas concentrando o mercado. Não importa se você é a padaria da esquina ou se você é o Walmart, você tem que fazer negócio com esses caras. Porque eles basicamente dominam o acesso a mais de 1 bilhão de pessoas. E eles têm mais informações, como eu acabei de falar, do que qualquer empresa no mundo. Quando a gente pega o exemplo da Amazon novamente, o Jeff Bezos, por causa do Prime, não sei quantos de vocês utilizam o Prime, para assistir vídeo, para comprar papel higiênico, porque chega com frete grátis na sua casa. Então, o Prime permite que a Amazon tenha um nível de profundidade de conhecimento muito forte dentro do ecossistema. Só que o meio de pagamento dessas empresas extrapolam e são amplamente aceitos em qualquer lugar. Ou seja, é como se a Amazon soubesse o que você compra no Walmart, no Carrefour, coisa que eles não sabem. Por isso que o Alibaba e a Tencent tem uma visão tão completa e tão complexa do mundo. Até alguns anos atrás eu fazia essa palestra e era muito referência. Pô, por que você está falando disso? Está acontecendo no outro lado do mundo, é uma realidade completamente diferente. E esses são apenas alguns logos que mostram que essa realidade está acontecendo no Brasil agora. Aliás, não só agora, vem acontecendo nos últimos 2 anos. Vocês diariamente são impactados por modelos, por conceitos, por estratégias e agora por empresas chinesas de tecnologia, sem necessariamente perceber. Aqui não estou falando de startups, não estou falando, sem desmerecer startup, não estou falando de uma empresa que está surgindo. Estou falando de grandes bancos, varejistas gigantescos, empresas que dominam o nosso dia a dia. O grupo Magazine Luiza já falou textualmente, o Fred Trajano já deu entrevista falando, nós somos o Alibaba do Brasil. Ou seja, visão de ecossistema, visão de super app. E o que isso exemplifica no dia a dia das empresas, dos usuários e na nossa vida? Um meio de pagamento que foi criado para pagar aquela compra no Mercado Livre que você tinha dúvida que o cara ia te mandar ou não, e você ficava assim, poxa, vou comprar ou não? Criaram um Mercado Pago para dar essa segurança. Hoje você usa o Mercado Pago para pagar qualquer coisa. Um dos maiores bancos digitais do país
se transformou num dos maiores e-commerce do país. Eu sou correntista do Banco Inter. 20% das minhas compras na internet são feitas num banco. É como se eu entrasse numa agência do Banco do Bradesco querendo comprar computador, querendo comprar um alface. Essa é a realidade. Empresa de entrega com muito conteúdo e entretenimento. Uma empresa que nasceu para vender livros, CD, computadores, também comprou um supermercado, não só online, como offline também. Acho que essa rede aqui é mais presente no Sudeste, principalmente em São Paulo, mas é uma grande rede de produtos perecíveis, é um supermercado. E uma empresa que nasceu para vender eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, vendendo o seu molho de tomate do seu dia a dia. E não só isso, mas oferecendo conteúdo. O que significa isso? Cada uma dessas empresas brasileiras construindo o seu ecossistema para que você possa usufruir um grande super app, como a gente está mostrando agora há pouco. E como que você tangibiliza isso? Através desse gráfico, principalmente. Isso aqui já tem mais de um ano, quase 2 anos, no Magalu. E não fui eu que montei, foi o próprio Magalu que fez. O que lembra? Aquele gráfico lá na frente. Não é o IN que está falando isso. São as próprias empresas mostrando essa realidade. Isso foi construído em cima de um conceito que depois eu comecei a evoluir. Tem 4 pilares, as empresas de tecnologia da China. Modelo de negócio de ecossistemas, fintechs, capital como vantagem competitiva, usando muito dinheiro para comprar empresas, cultura e mentalidade startups e principalmente a digitalização de tudo. O Jack Ma, ele não quer necessariamente aumentar o market share dele do Alibaba. Ele não quer tirar de um outro e-commerce. Ele quer ir no mundo offline e digitalizar aquele supermercadinho da esquina. E quando eu entro naquele supermercado, eu vou usar meu login do Alibaba para comprar lá e o meu meio de pagamento. Ele precisou tirar o negócio do supermercado? Não. O mercadinho continua lá. Só que aquele negócio parte e vai para o bolso do Jack. Se eu posso recomendar alguma coisa para vocês, esse livro aqui é uma das grandes bíblias desse conceito todo. O Meng Zheng foi o braço... Se o Jack Ma é o coração e o rosto do Alibaba, esse cara é o cérebro. É o grande estrategista e é o cara que conseguiu organizar essa bagunça toda em um conceito que faz sentido. Que materializam em outros cases que eu quero trazer rapidamente para vocês. Acho que todo mundo já deve ter visto esses posts de Uber não tem carro, Airbnb não tem apartamentos, não tem quartos, etc, etc. E Alibaba não tem estoque. Não só tem estoque, como tem até supermercado físico. Esse daqui é um dos grandes exemplos do que o mundo digital pode ter experiências diferentes. Nos últimos anos eu tenho trabalhado com live commerce, para venda através de lives. E aí o exemplo que eu mais dou é, quando vocês foram comprar a primeira vez um pé de alface na internet. Nenhuma vez aquele alface chegou igual a foto. O computador tem que chegar, a roupa tem que chegar, tudo tem que chegar. Mas a experiência de compra para cada categoria é totalmente diferente. E o Alibaba chegou à conclusão nesse negócio e falou, precisamos de um lugar físico para tangibilizar a experiência das pessoas. Criaram uma rede conectada de supermercados. Quando você entra, à primeira vista, parece um supermercado qualquer super bonito. Parece um desses supermercados premium, gourmet, etc. Só que você começa a perceber os detalhes. Primeiro que ele é um centro de distribuição. No raio de 3 quilômetros, você recebe grátis em 30 minutos. Ao ponto das pessoas escolherem morar perto desse negócio. No site de busca de imóveis, você fala, quero morar perto de uma rama. O impacto social de um negócio desse tipo. Você vai lá e vivencia o e-commerce. O que significa isso? Aqui em cima tem uma série de correias onde os pickers, os shoppers vão lá e pegam o seu pedido que recebeu na internet, coloca aqui em cima e fica rodando a loja inteira, fazendo baita barulho até chegar lá atrás para um cara embrulhar. Por que disso? Alguém consegue imaginar? Por que está fazendo barulho até atrapalha?
Porque quem está na loja está vendo os pedidos feitos na internet. Eu estou numa grande comunidade, numa grande experiência. Se eu entro no supermercado, eu não sei se aquele supermercado nem está vendendo na internet. Mas aqui eu sei que está bombando de vender. Eu sei que se eu chegar em casa, alguém vai lá pegar um negócio na prateleira, vai colocar e vai entregar para mim. As coisas estão acontecendo. E essa talvez seja uma das melhores integrações online e offline que existem. A integração online e offline, quando a gente pensa, parece que é simplesmente ir da internet, comprar na internet ou comprar na loja física e ter o mesmo preço, ter os mesmos produtos. Aqui é juntando as experiências de fato, ok? Conexão, competição, supermercado, delivery, cada vez mais as coisas se confundem e empresas que nunca fizeram e sempre pensaram em experiências como Starbucks começa a fazer entrega. Lojas autônomas, que inclusive a gente já tem no Brasil, e esse é um modelo que não está funcionando tão bem na China. Depois de 5 anos, eles começaram a perceber uma série de falhas. Esse aqui talvez seja um dos cases mais interessantes, uma cafeteria onde você só pode pagar com o aplicativo. Você pode chegar com o seu cartão Black, Premium, whatever, ou chegar com o melhor dinheiro que existe no mundo. Ele vai falar, você tem que pagar pelo aplicativo, você tem que se cadastrar. O que significa isso? Ele conhece 100% dos usuários. Se eu comprei hoje, se eu comprei amanhã, se eu hoje comprei numa outra loja, se as pessoas que estão comprando moram num bairro onde não tem loja, eu vou lá e pim, abro uma loja para atender o pessoal. Todas as pessoas são conhecidas. É diferente quando você entra numa loja física. Senhor, você quer entrar no cadastro que depois eu vou te mandar um cupom de desconto. Ele te manda o cupom no seu aniversário para você comprar. É isso que eles fazem. Aqui ele sabe exatamente o seu comportamento. Outra marca puramente digital são marcas que surgem na internet para depois ir para o mundo físico. Então, essa marca no início, você não comprava em nenhuma gôndola. Quando eles foram para a internet, da internet para o mundo físico, virou uma grande sensação. As pessoas fazendo fila nas lojas porque conheceram esse tudo. A Xiaomi, como eu comentei com vocês, e é um dos grandes cases, isso mostra o quanto essas inovações podem ganhar escalas gigantescas. Em 2014, quando eu trouxe a Xiaomi, ela já faturava 12 bilhões de dólares. 80% das vendas desses 12 bilhões eram venda direta para o consumidor final. Ou seja, a Xiaomi conhecia cada um dessas pessoas. Ao ponto, e o celular, vocês têm que entender bem, ele é um aparelho da nossa vida, mas ele, para a Xiaomi, é a porta de entrada na sua vida. Ele é o comunicador, é a carteira eletrônica, é o RG, é tudo, e é o carrinho de compras. Chegou-se a discutir na empresa, e eu estava isso na época, em algum momento a empresa poderia dar de presente o celular para você. Porque ela sabe quando você vai comprar uma TV, um roteador, qualquer coisa. A Xiaomi tem scooter, tem kart, tem uma série de coisas. Todas as coisas que você tiver na sua casa, você pode comprar na Xiaomi. Ah, então posso te dar um celular de graça, porque você vai gastar 50 mil reais ao longo da sua vida nessa empresa. Imaginem uma empresa que vende celular competindo com esses caras e falando: o que eu vou fazer da minha vida quando eles começarem a dar de graça esse produto? Trazendo para a realidade, e literalmente esse ano, Xiaomi, eu trouxe em 2014, eles entraram novamente em 2019 com um distribuidor. O que aconteceu nesse meio tempo? Isso mostra, e é quase um contraponto ou um ponto de atenção a tudo isso que eu falei. Você não precisa jogar fora. Você só precisa entender que tudo isso são estratégias que dependem muito de cada um dos mercados. Então, as grandes empresas chinesas de tecnologia conseguiram fazer isso. A Xiaomi é um grande ecossistema de produtos conectados na China, mas isso é difícil de reproduzir em outros mercados. O que dá espaço para os players locais conseguirem competir. Porque isso são realidades aqui do Brasil. Não sei se vocês conhecem, acredito muitos conheçam a Realme e a Oppo também estão chegando. Duas grandes marcas de celulares, na verdade, número 1 e número 6 na China, que inclusive ainda não estão no Brasil. Outras empresas que também, de novo, estão no olho do furacão dessa discussão agora. AliExpress, Shopee e Shein. Eu vou tomar os meus últimos minutos para falar um pouquinho desses casos e não necessariamente dessas empresas, de toda essa discussão dos impostos. O que vocês precisam entender são alguns pontos.
O e-commerce dessas empresas, através da venda internacional de produtos, pode ser só uma fase, um momento da vida deles. Quando a Shopee entrou no dia 0, não tinha nenhum produto local sendo vendido. Todos os produtos vinham da China. Atualmente, mais de 60% dos vendedores são brasileiros. A China está no mesmo caminho. E todas essas empresas que estão vindo têm o mesmo caminho. Cross-border é uma estratégia de entrada, não necessariamente é um modelo definitivo. Então, essa discussão que a gente está tendo de impostos, talvez mire só uma parte da questão, que é a produtividade, que são os impostos de uma forma geral, que é uma série de outros fatores. Shein, principalmente, vocês têm que entender que não é só um e-commerce onde você compra aquela blusinha barata, que tem um produto de uma qualidade boa. A Shein se posiciona como uma grande revolução da cadeia produtiva de moda da China. Ela foi lá direto na fábrica e falou para a fábrica: faça esse produto, porque eu sei que é o que vende, porque eu estou diariamente em contato com os influenciadores e tenho os dados deles de consumo. Então, o fabricante ele não precisa ficar fazendo um monte de coisa que vai morrer no estoque daqui a pouco e vai encarecer seu produto. Ele vai chegar exatamente nisso. Então, o que está acontecendo aqui? Essa grande revolução que pode sofrer, obviamente, o impacto com o aumento do imposto, ela é muito mais voltada para uma questão, aliás, menos tributária e mais da produtividade e da digitalização. E digitalização, pessoal, é diferente de automação. Automação é colocar um monte de equipamentos e máquinas. Digital é colocar tecnologia e dados nesse negócio. Então, literalmente, qualquer um de vocês, abrindo o app, fazendo um pedido na Shein, ainda atualmente vai bater numa fábrica lá na China e o produto está sendo produzido. Não só essa digitalização, mas a quebra de toda a cadeia de fornecimento nesse meio. No mínimo, normalmente, cortam-se 13 intermediários, que são 13 empresas que encarecem seu produto, o seu vestido que você está recebendo. Então, é importante vocês entenderem isso, pessoal. Muitas vezes, quando a gente olha as empresas chinesas na superfície, poxa, é um fabricante de celular, é um e-commerce que vende produto barato, é um cara que fabrica drone, é isso, é aquilo. Vocês têm que entender a estratégia que pode estar por trás. Atualmente, a estratégia e os produtos são muito mais relevantes do que isso. E essas duas empresas mostram claramente também essa situação. TikTok, grande estrela. Quantos de vocês conhecem o Kwai? Talvez já tenham ouvido falar, talvez já tenham visto uma propaganda, poucos se utilizam. 35 milhões de usuários ativos no Brasil. Mais do que uma boa parte das redes das grandes mídias nacionais. Essas duas empresas estão trazendo para o Brasil e para o Ocidente a batalha, a guerra que eles estão tendo lá na China. Os dois competindo ferrenhamente em várias modalidades, vários produtos, para chegar atualmente no comércio eletrônico. Então, o Kawai, como está sendo chamado agora, foi a primeira empresa de social e live commerce, de fato, no modelo chinês a lançar no Brasil. Então, tem 3 meses que, se você entra no Kawai, você consegue comprar através da live, clicar no botãozinho, fazer pedido, etc, etc. Isso foi uma modalidade que aconteceu no mercado chinês nos últimos 5 ou 6 anos. Então, são modalidades que vão afetar no nosso dia a dia, que vão estar presentes e, muito mais do que isso, vão nos abrir oportunidades ou criar novas ameaças. Aqui eu vou listar rapidamente, inclusive não é a melhor forma de fazer isso, por isso que quem quiser, tiver interesse, pode tirar uma foto, mas eu só vou dar um destaque. A primeira, inovação não é só tecnologia. Vocês já perceberam, inovação, estratégia, produto, uma série de coisas e pode ser super low-tech, inclusive. Vou dar destaque agora também. Digital não é só online. O offline pode ser digital. E uma das grandes forças das empresas chinesas de tecnologia é a força de venda e de atendimento ao consumidor. Venho trabalhando nesse mercado de tecnologia há muito tempo. Quantas vezes, e quantos de vocês, e quantos de nós, quando a gente cria um projeto novo, a gente aluga um espaço lá no coworking, super bacana no ar-condicionado, a gente abre o escritório e está vivenciando nossa bolha. Quantos tiveram contato com os consumidores finais? Quantos viram o rosto de um consumidor que não o telefone e o e-mail dele?
Os chineses fazem isso desde o início. Eles perceberam que não adianta mandar um SMS para o cara, antigamente, mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail para um tiozinho que está lá no interior de uma cidade, para que ele entre no seu site ou baixe o seu aplicativo, para que comece a usar as coisas. Isso talvez funcione para quem está aqui, para quem está nas grandes cidades. O que acontece? Limita a nossa atuação. E as grandes empresas chinesas, tanto que uma das grandes forças do Alibaba é a força de venda deles, que está dia a dia batendo a porta do consumidor final, do usuário, das lojinhas, pegando na mão do cara, pegando na mão para ele ajudar a usar o aplicativo, para ele usar o mouse, para usar plenamente aquela ferramenta. Essas são as grandes transformações. E como frase final, que eu já vi time out aqui, vocês devem estar ouvindo muito, ou já vem ouvindo muito, dados. Dados são petróleo. Quantas vezes a gente ouviu? Cara, só que assim, o petróleo não move meu carro. Petróleo, você transaciona. Eu uso para fazer alguma coisa. O que eu uso? As plataformas que eu apresentei para vocês. Só que a plataforma é uma camada tecnológica. Se a gente pensar plataforma como site ou aplicativo, sistemas, tá, pessoal? Porque muitas vezes a gente usa com sentido de negócio. Só que os ecossistemas é que de fato farão diferença nesse negócio. Ecossistema, como eu já expliquei para vocês lá atrás, essa reunião das grandes empresas, esses caras, e aí aqui é um público muito jovem, quando eu falar, tanto que eu não coloco isso no meu slide, mas quem entende dessa questão do uso do petróleo, vai falar, os donos do petróleo é a OPEP. O que é a OPEP? Aquela organização dos países produtores de petróleo. São os grandes ecossistemas. Eles dominam, eles que controlam e eles que monetizam e conseguem fazer as fortunas finais. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Opa! Obrigado pelo tempo de vocês. Aproveitem o evento. Obrigado novamente pelo convite. Não sei se a gente vai ter pergunta? Acho que não, né? Mas eu vou estar disponível. Tem? Vamos abrir para 2 perguntas, se tiverem. Fiquem à vontade. De qualquer forma, eu vou ficar mais um tempinho aqui. Podem me procurar. E depois me procurem nas redes sociais. Em Xie, apesar de 1,4 bilhões de chineses, eu sou o único aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. 2 perguntinhas rápidas. O dado aqui. Por favor, se identifique. Eu sou seu amigo, antes de mais nada, e eu dou palestra hoje às 20h30 aqui. 20h30, tá? Por favor, pessoal. Dado Schneider. Grande, mestre. Eu estudei japonês há 20 anos, tá? Japonês é uma barbada perto de chinês. Eu comecei a tentar estudar chinês e desisti. Eu vou precisar aprender a falar chinês ou eu, com o meu inglês, eu vou conseguir transacionar com os chineses? Peraí. 我觉得你可能不需要说中文。 Korewa muzukashi desu. Estou dizendo que é muito difícil em japonês. Tá? Ok. Eu vou dar contar alguns segredos. Eu sou fluente em chinês na conversação. A escrita, como o Dado está falando, é muito mais complexa. Só que a escrita chinesa tem 2 formas de fazer. Ou você faz por reconhecimento, você vai desenhando os caracteres, ou você usa através dos fonemas, montando os caracteres. Só que são algumas dezenas de milhares, você não conhece todas. E aí o que eles desenvolveram? Uma espécie de dicionário. Então eu vou escrevendo através da montagem. O que é importante, Dado, e acho que para todo mundo, é entender mais o contexto cultural, as motivações, os interesses coletivos culturais e de cada um. E outro ponto fundamental, o momento da história que a gente está vivendo. Porque essa palestra que eu fiz, se da Campus Party me convidar daqui a 5 anos, vai ser uma outra história. Vai ser uma outra China. E vocês vão estar diferentes. Então, tem que entender isso. O chinês de hoje é diferente do de ontem, assim como qualquer um. Só que numa velocidade, numa escala de 1.4. Parece muito óbvio falar isso, que tudo se transforma. Só que se transforma numa escala de 200 milhões de pessoas é uma coisa. De 1.4 é outra história, completamente diferente. E o quanto isso está influenciando cada um de nós aqui. Então, a gente entender cada uma das coisas que isso a gente está recebendo no nosso dia a dia, no nosso negócio. Eu tenho discutido muito uma questão com os meus amigos de um conceito chamado soft power. A influência dos países através de canais, enfim,
diversos. A gente vem vivenciando isso, obviamente, cultura americana desde que a gente existe na era moderna, europeia desde a fundação, etc., e outras culturas. Se a gente observar, cultura japonesa está aqui, obviamente, pelos nossos imigrantes, por caras com o dado que vão apresentar. Cultura coreana. Eu fiquei chocado já, bom, isso faz uns 3 anos. Tinha um amigo meu que a filha dele estava aprendendo coreano por causa do BTS. Eu aposto que tem gente aqui na plateia que está fazendo isso. BTS é um fenômeno maior do que qualquer banda ocidental atualmente. E como que vai vir a cultura chinesa para a gente? Através das empresas de tecnologia. Está acontecendo e ninguém está percebendo isso. Está acontecendo por um viés, inclusive, muito forte, os jogos. E aí atinge principalmente os mais novos. As séries, não só os doramas coreanos, mas tem os doramas chineses. Assim, você vê o cara falando sobre artista coreano e chinês como se fosse um artista local. Sobre as séries, filmes. Então, isso está acontecendo. Mas fiquem muito de olho nas redes sociais e nos jogos, principalmente. A gente está aprendendo história e cultura chinesa através desse canal. Ok? Encerrado. Pronto, pessoal. Obrigado de novo. Vou estar disponível. Tenham um bom evento e aproveitem. Até mais.